Olá turma, eu sou o professor Rivangélio, professor do EJATEC do curso de Técnica em Eletrotécnica. Hoje nós vamos ter aula da disciplina de Instalações, Segurança em Instalações Elétricas. A nossa aula, nosso curso na verdade, será dividido em 4 aulas. Na aula de hoje, a nossa aula 1, Segurança em Instalações e Serviços. É aquela parte que vai preparar o aluno para está pronto em aplicar todos os métodos de segurança em instalações elétricas, para a segurança dele e de quem estiver próximo. Introdução à segurança com eletricidade. Tá? Eletricidade, vocês já devem ter visto, tá? Está relacionado com elétrons que pertencem a qualquer material, né? Todos eles são formados por átomos, elétrons. E a eletricidade é justamente aquilo que vai ser o nosso foco principal do nosso curso. Aqui, nós vamos oferecer ao aluno o conhecimento básico dos riscos a que se expõe uma pessoa que trabalha com instalações ou equipamentos elétricos. Ensina aos alunos a intervir em instalações elétricas e a executar as tarefas na vida profissional dentro dos padrões e regulamentos. E vale ressaltar também que a NR10 trata basicamente de uma norma que tem como foco principal a regulamentação de todo e qualquer trabalho com eletricidade e os principais riscos. Além da NR10, nós vamos também estudar outras normas regulamentadoras direcionadas justamente para a de segurança em instalações elétricas, seja ela uma instalação elétrica ou seja equipamentos elétricos. Mas vamos ao início do nosso conteúdo, tá? Geração, transmissão e distribuição. Aqui nós vamos entender o caminho que a eletricidade percorre até chegar no ponto principal, que é o consumidor, o consumo, os equipamentos que a gente utiliza em casa. Aqui na imagem nós temos a geração, basicamente o nosso sistema de geração em eletricidade é de hidrelétrica. Temos as linhas de transmissões, a distribuição e o consumo, que é o final, o estágio final da energia elétrica. Ainda falando da geração, transmissão e da distribuição, vamos aprender um pouco sobre alguns tipos de conversão. Por quê? Porque na verdade essa geração de energia elétrica, ela é uma conversão de um tipo de energia em energia elétrica. E aqui na imagem nós temos os 4 principais métodos dessa conversão. Como já falei, o primeiro, as hidrelétricas, que usam energia potencial gravitacional, e logo em seguida usa a energia cinética de movimento, daí é convertido esse movimento das turbinas em energia elétrica. A outra imagem são energia eólica, tá? Com a força do vento. Essas torres também com movimento, energia cinética, devido à conversão da força do vento em energia cinética, também gera eletricidade. Já o outro é energia solar, onde nós temos nessa figura aqui células fotovoltaicas. São as conhecidas placas solares. Elas convertem energia solar em energia elétrica. E essas 3, inicialmente, são as 3 formas de conversão de energia mais sustentável, mais limpa que existe. A última imagem nós temos as termoelétricas. Tá? Elas convertem calor, energia térmica, em energia elétrica, só que devido a esta queima, acaba sendo uma forma de energia, de conversão de energia poluente. Transmissão de energia elétrica, constituída por linhas de condutores destinadas a transportar a energia elétrica desde a fase de geração até a fase de consumo. Tá? São aqueles cabos elétricos que eles vão levar um tipo de energia, tá? De maior DDP, desde a geração, desde a fonte até as distribuidoras, a distribuição de energia,
e até mesmo o consumidor, até a sua casa. São as linhas de transmissões, são aqueles cabos que você vê passando nos postes. Distribuição de energia elétrica é o segmento do setor elétrico que compreende os potenciais após a transmissão. Após a geração, né, essa conversão de energia, nós vamos ter também essa divisão, porque aquela quantidade que é gerada lá na geração, ela tem que ser reduzida, e aí nessa distribuição é que a gente vai ter esta redução de volts até chegar na quantidade que chega na sua casa. Em alguns locais do Brasil de 110 e outros locais de 220. E finalmente o consumo é o usuário, é o destino final da energia elétrica. São os aparelhos que a gente utiliza, os computadores, celular, televisores, tudo aquilo que usa a energia elétrica como forma de funcionamento, tá? A gente chama de consumo. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. Aqui nós vamos dar início realmente à parte relacionada à segurança em instalações elétricas. Mas aí a gente precisa entender alguns conceitos. O choque elétrico. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano ocasionado pela passagem da corrente elétrica. Corrente elétrica, só para a gente relembrar, é o fluxo contínuo direcionado de elétrons. Tem que haver uma diferença de potencial entre os pontos e aí vai gerar uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons numa única direção. E é este fluxo que recebe o nome de corrente elétrica. E esses efeitos são contrações leves e violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar a óbito, como efeito direto ou indireto. Além do choque elétrico, de queimaduras, ela pode também ter problemas do sistema circulatório, tá? E depende do quê? Da passagem da corrente elétrica, que a gente vai ver aqui também. Nesse quadro, a gente tem, tá, a diferença de sensações de acordo com o sexo da pessoa, masculino e feminino. Isso é importante por quê? Porque o profissional, né, seja o homem ou seja a mulher, que vai trabalhar com isso, ele precisa dessas informações. E como o corpo, tá, masculino e feminino, eles têm algumas diferenças, a corrente elétrica também terá efeitos diferentes, tá, no corpo da pessoa, dependendo se é um homem ou se é uma mulher. Limiar de percepção para homens 1,1 mA, para a mulher 0,7 mA. É aquele momento em que a pessoa pode ou não sentir o choque elétrico. Choque não doloroso, sem perda do controle muscular. Aqui a pessoa já sente o choque. Para o homem, 1,8 mA, para a mulher 1,2. É aquele choque que a pessoa recebe, mas ela consegue soltar aquilo que está dando choque. Choque doloroso, limiar de largar. Para o homem 16 mA, para a mulher 10,5 mA. Aqui a pessoa sente o choque, ela ainda consegue soltar, mas é o limite em conseguir soltar aquilo que está dando choque. E a partir de 23 mA para homens e 15 mA para as mulheres, é o choque doloroso com graves contrações musculares e ainda dificuldade de respirar. Esse choque, essa amperagem para homem e para mulher, é aquele choque que pode realmente causar uma queimadura, né, provocar a morte da pessoa, tá, ou ainda problemas cardíacos ou respiratórios. Fatores que determinam a gravidade do choque. Aqui nós temos o percurso da corrente elétrica, como eu falei, ó, nessa imagem pode ver que quando a pessoa fecha o circuito, tá, essas setinhas que aparecem no nosso modelo aqui, é a passagem da corrente elétrica quando fecha o circuito. Tá? Então cada ponto ali é a entrada e a corrente, a entrada e a saída da corrente elétrica. Quase todas elas passam pelo coração, exceto quando o circuito é fechado entre os pés. Característica da corrente elétrica. Ela pode ser do tipo contínua, é aquela que todos os aparelhos eles utilizam, tá? No aparelho em si, não é aquela que entra e chega na tomada e vai para o aparelho. Todo aparelho elétrico ele converte essa corrente elétrica em corrente contínua.
a que chega na tomada da casa de vocês, é uma corrente alternada. Não significa que tem num ponto ou no outro, não. A corrente alternada, simplesmente ela vai alternando entre momentos de ter corrente e não ter corrente, e este fluxo de corrente, ele é alternado, ora passa, ora não passa, mas esse intervalo de tempo é muito pequeno, tá? Muito pequeno, não dá para perceber. E aí quando chega no aparelho que você vai utilizar, esse aparelho converte esse tipo de corrente em corrente contínua. Resistência elétrica do corpo humano é quase que exclusivamente devida à camada externa da pele. Tá? Essa resistência é justamente aquilo que vai permitir a passagem de corrente ou não. Dependendo de como está a pele naquele momento, se está mais úmida, se está mais seca, ela vai ter uma resistência maior ou menor a essa passagem. Ou vai facilitar, se ela estiver mais úmida, ou vai dificultar, se estiver mais seca, essa passagem de corrente elétrica. Efeitos da corrente elétrica no corpo humano. O choque elétrico. O que o choque elétrico vai provocar na gente? Tá? De causas determinantes, meios através dos quais são criadas condições para que uma pessoa venha a sofrer um choque elétrico. O principal delas é o quê? É o contato com o condutor no energizado. Então o condutor ele vem com aquela capinha isolante, mas algo pode acontecer e deixar aquela parte que estava isolada exposta, é o condutor nu. E qualquer contato que você tenha e fecha o circuito, vai resultar no choque elétrico. E o que pode provocar isso? Falha no isolamento. Na hora que estiver montando o circuito, pode haver uma falha, ficar algum fio exposto, e aí pode provocar o choque elétrico. Calor e temperatura elevada. Isso aqui pode provocar o derretimento desse isolante, e aí vai expor o fio. Da mesma forma, coloca em risco a pessoa que está trabalhando. Umidade, oxidação e radiação. Então todos esses, a umidade, a oxidação ou a radiação, também como a exemplo do calor, pode corroer o isolante e novamente expor o fio energizado. Produtos químicos. Tá? Corrosão, pingou ali algum produto químico que a pessoa esteja passando no local, pingou, corroeu novamente o nosso isolante e aí também expôs. Então tudo isso vai fazer com que esse fio fique exposto, botando em risco a pessoa que está trabalhando ali próximo. Desgaste mecânico, esse basicamente é por fricção. Então o movimento de vai e vem, tá? O atrito entre algumas peças, se este fio condutor isolado tiver neste meio, ele vai ser corroído e aí vai deixar exposto, tá, o nosso condutor. Alta tensão ou pressão, tá? Esticar ou pressionar também pode deixar esse fio exposto. Ou também fatores biológicos como roedores e insetos. Roedores, ratos podem passar por ali e comer o fio, pelo menos aquela parte isolante, ou outros insetos, tá? Como abelhas, maribondos, também, quando eles formam ali a sua casa, a sua colmeia ali, também pode acabar corroendo este fio e deixar ele exposto. Então todos esses são formas que a gente tem que analisar para evitar que isso aqui ocorra, para evitar que o fio fique exposto. Além do choque elétrico, nós também temos as queimaduras. E essa queimadura ela pode ocorrer por contato, por arco voltaico ou por vapor metálico. Por contato, aquilo que nós acabamos de ver, tá? O fio energizado, a pessoa toca, dependendo da voltagem que vai passar ali, da corrente que vai passar ali, além do choque elétrico, pode também provocar queimaduras, e queimaduras sérias. Mas além do contato, nós temos na imagem ali o arco voltaico, que dependendo da umidade do ambiente, ele vai fechar o circuito e vai formar justamente essa imagem que aparece aqui. E este arco voltaico, ele vai também provocar queimaduras na pessoa que estiver ali próximo e acabar sendo atingida por ele. O vapor metálico é basicamente quando altas temperaturas
passam ali no condutor e nós temos ali algum material de zinco ou de alumínio e ele começa a fundir. Quando esse material começa a fundir, ele solta um vapor. E aí esse vapor também pode provocar queimaduras, tá, no trabalhador. Campos eletromagnéticos. O corpo sofre uma indução estabelecendo uma diferença de potencial entre o indivíduo e outros objetos. Este caso, essa situação aqui, vai provocar tanto uma queimadura quanto um choque elétrico. O que acontece? Devido à alta amperagem próxima do trabalhador, ele sofrerá uma indução. Ele não vai perceber essa indução, a não ser que ele toque em alguma superfície metálica, fechando o circuito, e aí ele sofre o choque. Mas ele não vai precisar tocar no local específico onde está passando a corrente. Como a amperagem ela é muito alta, ela vai produzir uma indução, como vocês podem ver na imagem aqui, ó. O corpo B é o corpo energizado, o corpo A é a pessoa. A pessoa está ali, ó, vocês podem perceber que há uma distribuição de cargas elétricas. Esse fio que está aterrado aí, que está ligando o corpo A à parte inferior, pode ser o contato da pessoa com qualquer outra superfície que feche o circuito. Então, mesmo a pessoa não sentindo a indução, ela vai levar o choque elétrico se ela fechar o circuito, seja com a terra ou com qualquer outra superfície condutora. Medidas de controle de risco elétrico. Desenergização. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a ausência de tensão no circuito. Aqui é justamente para trabalhar. Quando o funcionário for executar uma tarefa, ele tem que desenergizar o local onde ele vai trabalhar, para garantir que no espaço em que ele for trabalhar, as únicas ferramentas ou aparelhos que realmente necessitam de energia sejam aquele que ele vai utilizar. Mas não vamos confundir com desligar. Desligar é quando você desliga a TV e ela fica em stand-by com aquele LEDzinho ali aparecendo, mas ele ainda está ligado na tomada. Então você desligou, não desenergizou. Então não vamos confundir. Não é simplesmente desligar, é realmente desenergizar, evitar que qualquer tipo de corrente passe naquele local. Mediante os procedimentos apropriados e obedecendo a sequência, a seguir nós vamos desenergizar o nosso ambiente de trabalho. Seccionamento é o ato de promover a descontinuidade elétrica. É o momento em que você tira a TV da tomada. Mas como a gente está falando de espaço de trabalho, você pode fazer isso com um corte. Você pode cortar o fio condutor, que leva a energia para aquele ambiente, e simplesmente seccionar. O seccionamento é aquela parte em que você corta, impede que a corrente passe. Impedimento de reenergização é o estabelecimento de condições que impedem a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado. Aqui, depois de desenergizar, você tem que garantir que, por movimento ou qualquer outro agente externo, faça o contato e aquele ambiente seja reenergizado novamente. Constatação da ausência de tensão é a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Então você tem que garantir, depois de fazer o seccionamento, garantir ali a região que ninguém vai reenergizar. E aí você vai constatar, usando os aparelhos que você dispõe, para garantir que naquele local não está passando corrente elétrica, não está passando nenhum tipo de tensão. E para isso você precisa fazer esta constatação. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Hashtag Fica em Casa e até as nossas próximas aulas.
Olá, alunos, eu sou o professor Evangelho, do curso de Segurança em Serviços e Instalações para o curso EJA EAD em Técnico em Eletrotécnica. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós vimos alguns conceitos, algumas informações sobre a disciplina e sobre a área em que atuamos. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre aterramento. O que é o aterramento, os tipos de aterramento. A gente que não conhece muito sobre isso, acha que só tem uma forma de fazer o aterramento. Não, tem diferentes tipos de aterramento. E o principal objetivo do aterramento é ligação intencional à terra, através do qual correntes elétricas podem fluir. Tem a função de deixar toda a instalação elétrica e os equipamentos elétricos e eletrônicos sobre o mesmo potencial elétrico. Quando a gente compra algum aparelho atualmente, ou as novas instalações elétricas, ela vem com as 3 entradas. E a entrada central, a entrada do meio, como aparece aqui nessa figura, é sempre o aterramento. Nos aparelhos, o plug, tá, aquele central, também é o aterramento do aparelho, da máquina que você vai utilizar. O aterramento ele pode ser funcional, ligação através de um dos condutores do sistema neutro, de proteção, ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação, ou temporário, que é a ligação elétrica efetiva com baixa impedância, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. O funcional, ele é basicamente aquele que é utilizado lá da concessionária até chegar no poste. Já o de proteção é aquele em que você utiliza em casa. Ele é justamente para proteger os aparelhos e as pessoas que estão ali, que vão utilizar o aparelho. Já esse temporário, como que sugere, ele é temporário. Ele é utilizado durante um intervalo de tempo em que será aplicada a intervenção em algum ponto, tá, da instalação. Quanto ao esquema, o aterramento ele pode ser, conforme a NBR 5410 de 2004, são considerados os esquemas de aterramento TN, TT e IT. Cada uma dessas letras vai ser explicada a seguir. Mas são esses 3 tipos de aterramento principais. E eles também têm variações nos seus esquemas. Vamos ver quais são. Na classificação dos esquemas de aterramento é utilizada a seguinte simbologia. Nós temos aqui o condutor neutro, o condutor de proteção, e quando eles são combinados, eles têm a função de neutro e condutor de proteção juntos. Essa simbologia vai aparecer nos seguintes esquemas. Na classificação dos esquemas de aterramento é utilizado a simbologia. A primeira letra, que a gente viu, T, TN, TT ou IT, elas têm uma simbologia. A primeira letra, ela representa a situação da alimentação em relação à terra. T, um ponto diretamente aterrado e isolado de todas as partes vivas em relação à terra. Então, um ponto T, a letra T, que é quando estiver aterrado, da alimentação, daquele que vem da concessionária, tá? São as fases que vêm do poste, chega até a sua casa, é a primeira letra. O T é quando essa parte é aterrada e o I é quando ela é isolada. Já a segunda letra é a situação das massas da instalação elétrica em relação à terra. Entende-se por massa por todo e qualquer dispositivo, aparelho ou máquina que utilize energia elétrica em seu funcionamento. T, as massas diretamente aterradas. N, massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado. Nós podemos ter ainda letras eventuais, além das primeiras que nós vimos, podem também ter mais outra letra. E nós teremos, no caso, a função S, que são funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos, e C, função de neutro e de proteção combinados em um único condutor. Então, quando nós tivermos o neutro separado do terra, então nós teremos
o S é de separado, quando a função de neutro e aterramento são separados, ou neutro e terra. Mas eles podem aparecer também combinados. E aí vem a letra C. Quando o neutro e o terra forem combinados, nós teremos essa letra eventual C. Nos esquemas de aterramento, nós temos o TT. O esquema TT possui um ponto de alimentação diretamente aterrado. O esquema TN possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de um condutor de proteção. No esquema IT, o esquema IT de todas as partes vivas são isoladas da Terra, ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância. Então, aí nós temos a classificação, a configuração desses três tipos. Mas por que nós temos esses três tipos? Principalmente porque nós temos construções antigas em que não existe o terra, e aí você precisa aplicar o terra quando for aplicar ou quando for colocar algum outro aparelho, principalmente aparelhos novos como um ar-condicionado, um chuveiro elétrico que precisam do aterramento. Instalações que precisam de uma segurança maior quando há uma queda de energia, e aí tem um outro esquema de aterramento para que esta queda não afete o desenvolvimento de um trabalho que esteja sendo feito naquele momento, como uma cirurgia, por exemplo, no hospital, ou qualquer outra coisa que precise ser contínuo sem que haja interferência por conta da falta de energia. Então, dependendo da construção, do local, do ambiente que vai ser aplicado esse aterramento, nós teremos diferentes tipos. No esquema de aterramento TT, nós temos aí, como vocês podem ver, essas duas imagens. Na imagem de cima, nós temos o neutro passando pela figura, pelo esquema, e mais um protetor, um condutor de proteção ligado às massas. Esse condutor de proteção, ele é único, ligado a todas as massas. Então nós temos o neutro, que é o que vem lá da concessionária, ligando por toda a instalação e voltando para o poste, mas também nós temos um condutor aterrado ligando todos os aparelhos. Isso normalmente acontece nas construções mais recentes, tá? Quando este terra, ele passa por toda a residência e aí é aterrado todos os aparelhos, todas as tomadas são aterradas. Nós também temos a outra imagem. Como vocês podem ver, o neutro ele está separado ali, não significa que não tem neutro. O neutro ele simplesmente vai estar lá no poste, lá no transformador, ele vai estar aterrado naquele ponto, mas a concessionária não fornece o neutro e aí você faz o aterramento individual dessas massas. São as construções mais antigas, em que você tem que fazer as construções, as novas construções com o aterramento, quando você for colocar um novo aparelho, como eu falei já. Nós temos agora o esquema de aterramento TN. O esquema de aterramento TN, ele tem o tipo TNC com, tá, as funções de neutro e de proteção são combinados com um único condutor, como eu já falei, né? A letra C, ela diz que são neutro e aterramento combinado, no caso de proteção, lembrando, terra é proteção. Também nós temos o esquema TNS, no qual o condutor e o neutro, tá, eles são separados, são distintos. O de proteção e o neutro, eles são dois condutores distintos. E aí você pode ver no esquema que nós temos realmente esse PN, o PEN, ele é o condutor combinado do neutro e o de proteção, combinados num único condutor. Já no esquema TNS, como vocês podem ver aí, nós temos um outro eletrodo passando por toda a residência, também juntando todas as massas, e aí fazendo aterramento lá no ponto em que nós temos o neutro, no mesmo ponto, porém não é o mesmo condutor, é um condutor individual, um condutor independente. Ainda do esquema TN, nós temos o TNCS,
em que apenas parte dessa ligação é feito combinado e a outra parte é independente, por isso TNCS. Parte dele é combinado com proteção e neutro e parte tem essas ligações separadas, esses condutores individuais. E aí também você pode acompanhar no esqueminha, essas duas massas que aparecem aí, uma está ligada diretamente com o neutro e a outra tem um condutor individual de aterramento. O esquema de aterramento IT. Todas as partes vivas são isoladas da Terra ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância, verificando-se as seguintes possibilidades: massas aterradas no mesmo eletrodo, massas aterradas em eletrodos de aterramento próprio. Então aqui nós vamos ter uma impedância ou ainda uma indutância, tá? Que ela vai proteger, vai garantir que quando houver uma queda de energia, não falte energia num ponto determinado. É justamente aquela situação que eu adiantei, ou seja, em algum momento, em algum momento daquele local não pode faltar energia. E aí nós temos que ter este tipo de aterramento para garantir que, numa eventual queda de energia, eu continue com energia em determinado ponto, porque em algum momento não pode haver essa queda, essa falta de energia, justamente para evitar a falta de utilização de algum aparelho naquele momento, principalmente em ambientes hospitalares. E aqui nós temos esses dois esquemas, tá? De esquema IT. Esse neutro que está pontilhado aí, ele quer dizer que ele passa na construção ali, mas ele está ligado principalmente lá no transformador. Porém, como nós temos uma indutância ali, quer dizer que ali vai passar energia, certo? E quando essa energia passar, como essa resistência, essa impedância, ela é uma resistência um pouquinho maior, quando não tem resistência, tá? É resistência muito baixa, a corrente passa direto. Porém, quando tem uma resistência, uma impedância, essa corrente, ela demora um pouco mais passar e aí ela fica presa na instalação, justamente para evitar essa queda. Os outros esquemas de aterramento IT, tá? Nós temos um neutro, pode ser ou não distribuído. E aí nós temos essas três formas, como vocês podem acompanhar aí. As massas combinadas, as massas independentes, ou ainda as massas combinadas com o neutro, mas depois da impedância. Nesse caso, são os aparelhos que vão estar ligados ali. Eles podem ser aterrados isoladamente, cada um com seu eletrodo, cada um com a sua haste, ou ainda cada um com um único eletrodo, aterrado também individualmente do neutro, ou, na situação em que nós podemos ver também, eles podem estar ligados todos num eletrodo e ligado no neutro, mas abaixo da impedância, justamente para que seja aterrado. Porque o que nós queremos é que esta corrente de fuga, essa corrente que não deveria aparecer ali, mas que aparece, por que ela aparece? Ela aparece justamente porque no nosso sistema de eletricidade, tá, nós não temos uma constância, nós temos na verdade uma variação. Se você for medir na fase quanto que está aparecendo ali, às vezes vai aparecer 220, às vezes vai aparecer 216, 222. Então, por essa variação é que nós temos que ter este aterramento. Essa corrente que vai aparecer ali a mais, que então era para estar ali, ela tem que ser levada à Terra. E por que a Terra? Porque a Terra ela é um neutralizador natural. Tanto as cargas positivas quanto negativas, quando forem neutralizadas, irão para a Terra. Aterramento temporário. Esse aqui é quando há a intervenção em algum trabalho feito por trabalhadores de eletricidade, que eles vão corrigir algum defeito, então eles têm que fazer o aterramento para garantir a segurança deles e de outras pessoas.
Então, ele é destinado a garantir e manter a equipotencialidade continuamente durante a intervenção na instalação elétrica, promovendo proteção aos trabalhadores contra a energização acidental. Então, para evitar que ocorra uma ligação que eles não esperavam, então é necessário que haja o aterramento, porque mesmo que haja uma ligação eventual inesperada, essa corrente ela não vai passar durante a intervenção em que eles estão trabalhando, aquele local em que eles estão trabalhando. Ela vai ser levada para a terra, será aterrada. E esse é o objetivo do aterramento temporário. Como eu já falei, como o nome sugere, ele só vai ser aplicado enquanto estiverem os trabalhadores intervindo naquele ponto. Então, é feito o aterramento, terminar ali o serviço, volta tudo ao normal, tira o aterramento. Mas o que é equipotencialidade? A equipotencialização é o procedimento que consiste na interligação de elementos especificados visando obter potenciais de mesmo valor, necessária para fins desejados. O que isso quer dizer? Aqui nós temos na imagem, tá, a diferença de potencial, que é justamente o que promove o fluxo de corrente elétrica. Nós temos que ter uma diferença de potencial. Então, por isso que quando chega dois fios na sua casa, chega o fase e chega o neutro. O fase é o que tem o potencial maior e o neutro, o potencial zero, é que vai promover esse fluxo. É o que aparece nessa primeira imagem aqui, este fluxo de corrente, que é justamente por conta da diferença de potencial. Na imagem aqui, vocês podem ver, é uma pilha em que nós temos o positivo e o negativo. Ali também há uma diferença de potencial e quando ela é colocada em algum aparelho que precise dessa energia, vai ocorrer que ela vai gerar corrente devido a essa diferença de potencial também. Quando nós temos mais de um aparelho, mais de um dispositivo que gere corrente, que gere energia, e aí nós precisamos mantê-los no mesmo diferença de potencial, numa mesma DDP, aí nós vamos fazer o que? A equipotencialização, representada por esses dois motores aqui, ó, o motor A e o motor B. Podem reparar que eles estão aterrados. Como eles estão aterrados, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos garantir que, devido ao aterramento, a ligação entre eles gere uma única DDP, que aí eu posso utilizar em qualquer outro dispositivo para o funcionamento. O aterramento garante que eles estejam protegidos, que aquela corrente de fuga não vai interferir e a ligação entre eles vai me garantir uma diferença de potencial. Essa combinação de ligação entre os dois e o aterramento vai gerar a diferença de potencial necessária para aquilo que eu vou utilizar. E aí no final nós temos a imagem da equipotencialização, ou seja, o motor A e o motor B interligados, aterrados, e neste fio, neste condutor que liga os dois motores, nós temos a equipotencialização utilizada para garantir o funcionamento em qualquer momento que eu queira utilizar aquela diferença de potencial necessária para a produção do serviço, para a execução do serviço. E aqui a gente encerra a nossa segunda aula. Tá? Vocês permaneçam estudando, #fiquem em casa e até a próxima aula.